Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pai querido e Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Obrigada pela renovação das tuas misericórdias sobre as nossas vidas, nos dando, Senhor, a oportunidade, Senhor, de nos achegarmos a Ti, de nos reconciliarmos contigo, Senhor, de termos o discernimento, Senhor, dos nossos pecados, de nos arrependermos, Senhor, de sermos remidos, de sermos lavados, justificados, perdoados, salvos, de termos a Tua presença, Senhor, de termos acesso à Tua palavra, Senhor, à Tua presença. Obrigada, Pai querido, pelo Teu amor. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Obrigada pela paz, Senhor, pela saúde, pela graça, Senhor, pelo favor, pela alegria. Obrigada, Senhor, porque Tu és Deus poderoso, grandioso, glorioso. Tu és grande, Senhor, Tu és fiel. Santo é o Senhor, nos conduza, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, lava os nossos olhos.
Lava, Senhor, todas as nossas impurezas, Senhor. Nos purifica, nos santifica, Senhor. Em nome de Jesus, diante de Ti, Senhor. Nos convença da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nos envia o Teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Atos 12, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então aqui Pedro, ele recebeu livramento da parte do Senhor. Aqui Herodes, que estava perseguindo ali os discípulos do Senhor e vendo que aquilo agradava aos judeus, ele queria fazer o mesmo que ele fez com Tiago, ele queria maltratar ali os discípulos de Jesus. Mas algo que nos chama a atenção é que a igreja reunida, eles estavam reunidos em oração diante de Deus a favor de Pedro. Eles estavam intercedendo pela vida de Pedro. Eles estavam orando ao Senhor para que de alguma forma o Senhor intervisse naquela situação, porque eles temiam pela vida de Pedro.
E o que me chama a atenção, meus irmãos, é a questão da oração. Que o Senhor quer nos trazer cada vez mais para a oração, porque a oração é comunhão. Ali aos olhos humanos era impossível Pedro sair daquelas cadeias. Pedro, ele estava escoltado por soldados, ele estava às portas trancadas dentro de uma prisão, ele estava acorrentado. Humanamente era impossível de Pedro sair daquela situação. E já estava tudo preparado para que Herodes fizesse execução ali do ato de maltratar Pedro. Mas a palavra diz que havia uma igreja que intercedia a favor de Pedro continuamente em oração diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 34, verso 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus, ele enviou um anjo para libertar Pedro de forma sobrenatural. As correntes caíram, os portões se abriram. E a gente vê aqui que Pedro, ele, apesar de estar recebendo aquele livramento, ele não caiu em si, que de fato ele estava sendo liberto. Esta passagem nos chama a atenção à a oração contínua. Jesus, ele orava, ele tinha comunhão com o Pai, porque as palavras que Jesus falava, as ações de Jesus, eram as ações de Deus, a vontade de Deus era a vontade de Jesus Cristo. E o Senhor nos encoraja a orar sem cessar, sem desanimar. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 18 sobre a parábola do juiz iníquo. Essa passagem, Jesus nos fala que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Apesar das circunstâncias, que a gente não deve desfalecer. Aquele povo ali, sabendo o que tinha acontecido com Tiago, eles sabendo ali da circunstância que Pedro estava, eles não paravam de orar diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz: todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isso consiste em fé, em acreditar na intervenção de Deus. E o Senhor nos encoraja a orar, a buscá-lo, independente da situação. A palavra do Senhor nos fala em Lucas 18 de uma viúva que ela buscava a um juiz que não temia a Deus nem aos homens, mas que constantemente ela ia buscá-lo para que ele julgasse a sua causa. E por algum tempo ela insistindo, depois esse mesmo juiz, ele falou: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me oportune muito. Essa viúva, ela incessantemente ela buscava, ela não desistiu, apesar da falta do temor do juiz, apesar de ele não querer ali atendê-la, ela insistiu, ela foi encorajada pela sua persistência, pela sua perseverança, até que ele cedeu. E o Senhor nos fala: e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, que ele cedeu atender aquela viúva por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança. E Jesus nos fala: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, quando o Senhor nos fala dessa passagem, o Senhor também nos fala, nos exorta a buscá-lo de dia e de noite, a fazer as nossas petições, as nossas súplicas de forma incessante. Isso também nos dá acesso à presença de Deus. Isso faz com que a gente ore, e as nossas orações, elas precisam estar fundamentadas na verdade. Que as nossas orações têm que ser levadas ao Pai em nome do Filho. E tem que estar fundamentada naquilo que o próprio Jesus fala. E Jesus nos fala, nesta mesma passagem: digo-vos
que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Senhor nos diz que Ele nos fará justiça. Isso nos encoraja a orar. E ali o que era humanamente impossível para Pedro sair daquela prisão, o Senhor retirou Pedro daquela prisão, dando livramento. E ele de início não reconhecia que ele estava sendo liberto. Depois ele caiu em si. As próprias pessoas que estavam lá orando, intercedendo por Pedro, a circunstância era tão difícil que eles não acreditaram, mesmo ali orando, mas eles não sabiam a forma que Deus ia intervir. Mas o próprio Pedro, que estava preso, eles vieram bater a porta daquela casa onde a igreja estava reunida, intercedendo por ele. O Senhor nos pede para que a gente ore. E a gente vê ali que Pedro, ele dormia mesmo em meio à circunstância difícil, mesmo em meio àquela dificuldade, aquela adversidade extrema, Pedro conseguiu dormir. Mediante aquela adversidade, aquela situação extrema, Pedro conseguiu descansar, porque ali era uma situação de aflição, de angústia, de medo, de temor, mas Pedro dormia, até que o anjo veio despertá-lo. E a gente traz cá para a palavra onde o Senhor nos diz, em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A gente vê aqui uma ação. Isso nos dá a entender que aquela intercessão da igreja em favor da vida de Pedro, ele teve acesso a essa intervenção de Deus ali na sua alma, no seu coração, que Pedro conseguiu descansar. Aquela igreja que estava ali em oração, intercedendo por Pedro, suplicando ao Senhor pela vida de Pedro, fez com que Pedro descansasse em meio àquela dificuldade. O Senhor nos diz que antes dessa inquietação, da preocupação, a gente tem que tornar conhecido diante dele a causa, para que, através da oração, da súplica e com ação de graças, porque ele diz que quando nós entregamos essas situações, ele nos dá a sua paz, essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que nós não entendemos e de fato a gente não entende. Humanamente falando, como Pedro estava naquela situação e ainda assim Pedro conseguia dormir, mas a palavra do Senhor nos diz que essa paz ela excede todo o entendimento. A gente não consegue narrar, interpretar, porque é isso que Deus faz quando nós oramos, nós entregamos a situação para Ele. Ele nos diz que Ele nos dá a sua paz, essa paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e guarda os nossos sentimentos em Cristo, a nossa alma. Guarda ali o coração do próprio entendimento, dos pensamentos contrários, das deduções, das conclusões, dos pensamentos precipitados. Guarda a nossa alma da angústia, da aflição, das próprias emoções. E foi isso que aconteceu com Pedro. Então o Senhor pede para que antes de tudo a gente entregue as circunstâncias nas mãos dele para que a gente obtenha essa paz. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas feridas nós fomos sarados. Ou seja, Jesus ele padeceu por cada um de nós na cruz do Calvário. Ele levou ali o castigo, a nossa culpa, ele levou. E por ele padecer por cada um de nós, nós temos acesso a essa paz. Ele conquistou a nossa paz. Por isso que o Senhor nos manda levar as nossas circunstâncias a Ele. Porque essa paz que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, nós recebemos. E o Senhor nos diz para que a gente vá até Ele através da oração, da súplica, da ação de graças. O Senhor nos exorta, nos dá instrução para irmos até Ele através das orações, das súplicas e com ações de graças. Em Jeremias, veio a palavra do Senhor através de Jeremias ao povo que tinha sido cativo, deportado de Jerusalém para a Babilônia por Nabucodonosor. Então, cumprido ali os 70 anos ali de cativeiro, o Senhor disse que apresentaria
que atentaria para aquele povo e cumpriria, né, a promessa dele, a palavra dele, em voltar aquele povo para o lugar deles. E o Senhor fala para aquele povo através de Jeremias, em Jeremias 29, a partir do versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar aos vossos cativos e congregar-vos, hei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Só o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Ele diz que são de paz e não de mal, para nos dar o futuro e uma esperança. Mas Ele nos dá aqui a instrução de nós o invocarmos. A palavra do Senhor nos diz que o cego Bartimeu ali à beira do caminho, quando ele ouviu falar de Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o Senhor nos dá a oportunidade de nós o invocarmos, de ir até Ele e orar a Ele, e Ele nos ouvirá. Há uma instrução, o Senhor quer que busquemos a sua presença. E o cego Bartimeu gritava e as pessoas o repreendiam, a multidão pedia para ele que ele calar, os discípulos também. Mas ao gritar, Jesus ouviu a voz de Bartimeu, era o recurso que ele tinha. Ele era deficiente visual, mas o que ele tinha, a sua voz. Ele clamou ao Senhor, ele venceu a multidão, ele invocou o nome santo do Senhor, ele buscou, ele queria a compaixão de Jesus, ele queria a sua presença, ele queria o olhar de Jesus, ele queria a misericórdia. E Bartimeu, ele gritou até que Jesus pediu para que o chamasse. E ele chamou, deu um salto, lançou a sua capa, tirou a sua capa e foi até Jesus. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus disse: o que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu: eu quero ver de novo. Então houve aqui um cumprimento da parte de Jesus. Ao Bartimeu clamar, ao Bartimeu persistir, querer a presença do Senhor, o Senhor Jesus o ouviu e mudou a sorte de Bartimeu. Jesus falou para Bartimeu: vá, a sua fé te salvou. Glória a Deus. Então houve aqui uma busca, houve aqui uma ação de Bartimeu, houve aqui uma reação de Jesus, porque o Senhor espera que a presença o receba como nosso Senhor e Salvador. Ele quer mudar a nossa sorte, mas Ele pede que a gente o busque em primeiro lugar, em nome de Jesus. Ele diz que se deixará ser achado quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Todo o centro da nossa vontade precisa estar para Jesus, para a sua presença, porque o Senhor quer que a gente de fato permaneça, o conheça, obedeça a sua palavra, para que a gente venha permanecer para a salvação eterna. Há um propósito de nós estarmos aqui, resgate das nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, glória a Deus. Então é que a gente, independente da circunstância, que a gente mantenha a nossa oração diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, vamos orar? Glória a Deus. Pai, queremos te louvar e te agradecer, porque esta é a oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Senhor, de nos aproximarmos de ti. Obrigada, Senhor, pelo teu amor incondicional pela humanidade. Obrigada, Senhor, por enviar o teu Filho amado Jesus Cristo, por entregar o seu Filho. Obrigada, Jesus, por se entregar, Senhor, em sacrifício por cada um de nós, por padecer por nós, Senhor, por nos dar a chance, Senhor, a oportunidade de nos voltarmos para ti, Senhor, de termos o discernimento dos nossos pecados, Senhor, de nos arrependermos, de abandonarmos, de sermos limpos, purificados pelo teu sangue, de sermos redimidos, de sermos perdoados e salvos. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, entregamos a ti, meu Deus, todos os doentes e enfermos, Pai, que do alto da cabeça até a planta dos pés recebam saúde, nos ossos, na carne, no sangue, nos órgãos, na pele,
nas células, na pele, do alto da cabeça até a planta dos pés, recebam saúde. Em nome de Jesus, repreendemos a coceira, a fadiga, a lesão, a urticária, o ferimento, a bactéria, o fungo, a coceira. Nós repreendemos todo e qualquer tipo de anomalia. Em nome de Jesus, declaramos que desapareça. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nós declaramos saúde no nosso corpo e agradecemos a Deus em nome de Jesus. Oramos pelas crianças, Senhor, que precisam de cura nas suas peles, na pele, no sangue, na carne. Em nome de Jesus, ferimentos, chagas, desapareçam em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos toda e qualquer seta do inimigo, em nome de Jesus. Seta de morte, de roubo, de destruição, em nome de Jesus, caia por terra. AVC, derrame, mal súbito, acidente, tragédia, repreendemos em nome de Jesus. Glorificado seja Deus em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Em nome de Jesus.